Tem aí um slidezinho. É para aprender, né, gente? Ficou tão bonitinho. Então é como ouvir a voz de Deus. E eu queria ler aqui para vocês já o texto, o nosso texto base. Vão ser apenas 2 versículos. Então abra sua Bíblia para o Evangelho de João. Depois de Mateus, ali, logo os primeiros evangelhos. João 10. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 3 e depois ele vai pular para o 27. Então abra sua Bíblia lá em João 10. João 10, primeiro capítulo 3, depois a gente pula para o 27. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Eu não ouvi nenhum misericórdia. Mas quem não achou, quem não trouxe sua Bíblia, vai estar também aqui na tela. Então vamos ler lá. João 10, primeiro capítulo, o verso 3, que diz assim: O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Vamos pular para o verso 27 do mesmo capítulo, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e amado, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, Jesus. Tua palavra que é viva, ela é eficaz, Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Que tudo, Pai, que sai da minha boca, Senhor, seja para nos edificar, e não vir de mim, Senhor, mas que venha de ti, Pai. Me usa conforme a tua vontade, porque o Senhor sabe que eu não tenho capacidade nenhuma, que é o Senhor que me capacita, Pai. E é assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Eu queria trazer a introdução aqui para a gente que há momentos, né, em nossas vidas em que nós precisamos, mais que tudo, ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós. E é bom nós termos amigos, companheiros, irmãos em Cristo. E isso tudo é muito bom. Mas ouvir a voz de Deus, ela é algo incomparável. Ela é algo inegociável. Ouvir a voz de Deus é ouvir o nosso pastor. Porque a própria palavra fala que eles nos conhecem. E as suas ovelhas ouvem a voz dele. Isso me chamou tanta atenção. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com a gente, com uma pessoa, é quando a gente está conversando com outra pessoa e ela não presta atenção. Ser ignorada é algo bom? Não, é horrível. As mulheres aqui que digam, né? Homens me perdoem, mas é verdade. Porque eu estava dizendo ao meu marido hoje que os homens, eles têm um ouvido, sabe? Eles ouvem, eles vão filtrando aquilo que eles querem ouvir. Porque muitas vezes a gente fala e eles não estão ouvindo, eles não escutam. Escutam as partes que eles querem, né? Mas é verdade. Isso tudo a gente fica agoniado. Imagina Deus. Deus o tempo todo ali com você, do seu lado. E você ignorando ele o dia todo. Não passa nem um momentinho para dizer assim: eu vou fazer com Jesus, eu vou estar com o Pai agora. Vamos ver alguns exemplos, caso você esteja buscando, né, ouvir a voz de Deus. Você comece a construir um relacionamento com Ele. E de que modo nós podemos fazer isso? De várias formas, né? Orando, agindo com justiça, sendo justo, sendo honesto, confessando, se arrependendo dos seus pecados.
sem conversa. O Pai, ele, muitas vezes, ele quer que nós falemos. Porque a gente costuma dizer assim, não, mas Deus já sabe. Deus já sabe do meu problema, Deus já sabe da minha dor. Então eu vou estar falando não. Como é que Deus vai saber que nós estamos ali, que aquilo exatamente se a gente não falar? Se a gente não conversar com o Pai. Nós devemos falar com Ele, abrir o nosso coração, pedir sinais. Desse modo é muitas vezes difícil a gente direcionar a nossa mente para Deus, porque são tantas coisas no nosso dia. Porque minha gente é casa, é menino, é rede social, é o homem que trabalha fora, aí chega em casa tem outras coisas. É muita informação. Então nós devemos silenciar nossa carne, silenciar as nossas vontades e parar um pouco para tentar ouvir o que Deus tem a dizer para a gente. Porque às vezes Deus está ali querendo dizer a você, mas a gente não para para ouvir. Porque a vida é tão corrida, é menina, é casa, é prata, é não sei o quê, e é tanta coisa que você passa o tempo e você esquece de conversar com Deus. Eu estou falando de uma oração específica, do momento só você e Deus. Não é que você não pode orar quando você está trabalhando, quando você está cuidando das crianças, quando você está lá com seus pratos, quando você está no seu trabalho. Não é que você não pode. Pode, isso é bom. Mas você tem que ter um momento específico para conversar com o Pai. E lá em Colossenses 3:2, ele diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Minha gente, que negócio difícil. Porque a gente passa o tempo todo pensando o que a gente vai fazer daqui a pouco. Não é assim, porque eu sou assim. Quando eu acordo, eu já penso, eu vou tomar café, vou dar café à menina, vou fazer daquela escola, vou fazer almoço. E a nossa mente, ela não para. A gente pensa muito pouco nas coisas do céu. Nós pensamos muito mais nas coisas, nos deveres que nós temos. Isso tudo passa. Gente, isso aqui é um sopro. Você quer ver, você sente que isso aqui é um sopro quando atinge a sua família, quando atinge alguém mais próximo a você. Que você vê quão frágil a nossa existência, a nossa vida é. A gente pode estar aqui agora. Daqui a 5 minutos não pode mais. Então isso tudo é muito vago. Isso passa. E quais formas de ouvir a voz de Deus? Quais são as formas? E eu achei uma imagem de um homem. Deixa eu sair daqui. Vocês estão vendo, gente, esse homem com uma lata. Vocês já brincaram disso quando era criança, o tal do telefone sem fio? Quem já brincou disso? Minha gente, muita gente. Você que tiver infância não. Eu brincava tanto disso. Eu chamava de telefone sem fio. E às vezes a gente quer fazer isso aqui com Deus. Quer pegar uma lata e fazer ele para a hora que eu estou ouvindo. É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. A maneira como vamos ouvir a voz de Deus será diferenciada. Para cada pessoa, para cada um, é de uma forma diferente. E eu não entendia muito isso. Depois foi que eu entendi. Pois para cada um de nós, Deus ele deu dons e talentos e capacidades diferentes. Glória a Deus por isso. Então ninguém faz nada tudo igual. Deus deu capacidade diferente para cada pessoa. Outro fato, né, que vai diferenciar, né, é a nossa busca, a nossa constância, a nossa intensidade que nós buscamos a Deus. Quanto mais nós buscarmos a Deus, com mais intensidade, com mais constância, nós estaremos com nossos ouvidos mais apurados para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus quer. Alguns ouvirão a voz de Deus no nosso coração ou na mente, outros quando estão sozinhos, debaixo de uma árvore na natureza, escutam a voz de Deus. Outros ainda escutam a voz de Deus no dia a dia, com algum livramento, com alguma bênção, com algum milagre. Percebem que Deus está falando
história de José. José, ele tinha sonhos. E Deus, ele muitas vezes mostra as coisas da gente em sonhos. Outros, né, têm visões, outros têm revelações. Há quem presencia um milagre, quem recebe a resposta que tanto pediu em suas orações através de um irmão. Gente, às vezes tem um irmão que não sabe da nossa vida, não sabe de nada. E ele chega e dá uma mensagem para você, e realmente você vê que foi Deus que mandou. Eu recebi isso na minha vida na semana da virada. A esposa do pastor Miguel, ela esteve aqui na frente orando, e ela orou o pastor Pedro orou por mim, e eu continuei aqui. Eu não consegui sair daqui. Eu não sei porquê, mas depois eu entendi, porque Deus tinha algo para me entregar. E quando ela chegou perto de mim, ela falou no meu ouvido coisas que não tinha como ela saber. Ela não me conhece, ela é de outra cidade. E ela disse a mim que é de Deus tinha para mim qual era o meu propósito. Não só a mim, né? Disse a outras pessoas aqui também. Que Deus tinha propósito. Deus tinha coisas. E nós sabemos que Deus, ele fala. A gente tem que estar atento para ouvir. Então, não são muitas formas que Deus encontra de nos comunicar com aqueles que buscam Ele. Então, nós vamos ver 3 pontos de como ouvir a voz de Deus. Você está preparado para entender como Deus vai falar com você nessa noite? Amém. Amém, irmão. E o primeiro ponto é a palavra de Deus. Deus vai falar com você através da sua palavra. A palavra de Deus é a maneira mais procurada para ouvir o que Deus tem a dizer. Através dela, Ele usa um servo, ele nos mostra aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós, para nos divertir, para nos abençoar, para nos confrontar e para nos aliviar o coração. Muitas vezes nós buscamos na Bíblia algo que nós não achamos solução. E muitas vezes eu já li a Bíblia algumas vezes toda e eu leio o versículo e quando eu vou ler de novo eu já entendo de uma maneira diferente. Isso é porque a Bíblia ela é viva, ela é eficaz sobre a nossa vida. Então é tão importante que o cristão ele lê a Bíblia todos os dias, porque todo dia o Pai tem preparado algo para você. Amém? Tudo que precisamos saber e aprender está no manual. Tudo nessa vida tem manual, minha gente. Eu não sei vocês, mas eu lia manual, eu parei. Tudo que chegava na minha casa, eletrodoméstico, eu pegava logo para ler, para saber como usar, para não usar de qualquer forma. Mas eu estou dando uma mexerida esses dias, sabe? Eu já vou querendo ligar na tomada, não sei se vai pegar fogo, mas a gente vai. Mas como é que a gente vai saber se aquilo funciona se não ler o manual? Como é que funciona? Da mesma maneira a gente é assim. A gente tem um manual completo que nos ensina tudo. Aqui tem sobre casamento, sobre tristeza, sobre pecado, sobre perdão, sobre amor. Aqui tem sobre tudo que nós precisamos saber. Através da Bíblia nós entendemos o nosso propósito. Nós vemos a forma como Ele gosta das coisas, como é que Deus gosta das coisas, como nós somos direcionados a viver a maneira de Deus. Porque muitas vezes a gente quer viver do nosso jeito, não do jeito que Deus quer, mas do nosso jeito. E não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Se você é cristão e quer ouvir a voz do Senhor, aprenda a ter paciência e a buscar isso. De todas as formas possíveis, né? Há muitos meios de não ouvir a voz de Deus, mas há muitos meios de ouvir a voz dele também. Mas muitas vezes a gente sequer para ler a nossa Bíblia. Eu me lembro de uma história que eu escutei há muitos anos na minha igreja, de um irmão que foi na casa de uma senhorinha fazer uma visita para ela. Aí eu disse: mano, a gente vai ler um versículo. Ela disse: não, irmão, eu não vou pegar minha Bíblia não, porque eu perdi meu óculos. Sem óculos eu não enxergo. Ah, o irmão falou: mas pegue sua Bíblia. Quando ela pegou a Bíblia que abriu,
ora. Você primeiro pede ao Pai que Ele te dê entendimento, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê discernimento para entender aquilo que Ele tem para falar para você. Só dessa maneira você vai entender o que é Escritura. Porque eu me lembro no início da minha formação que eu ganhei uma Bíblia pequenininha e de vez em quando eu estava em casa e eu passava por ela, pegava ela, sentava e ler. Eu não entendia nada. Parecia que estava escrito em outra língua. Mas por quê? Porque eu não estava preparada para entender. Eu não estava orando. Então, se você ainda não entende, antes de você abrir a sua Bíblia, você ore a Deus. Não precisa ser, gente, uma oração assim, extrapolante, não. Porque às vezes a gente acha que para falar com Deus tem que ser, eita. Não, gente. A gente tem que falar como se fala com a pessoa. O Pai está ali. Ele quer te ouvir. A gente não precisa de arrudeio, como diz a história, para falar com o Pai, não. Isso é ter um relacionamento com Deus, através do nosso devocional diário. Você não precisa me responder, responda para você mesmo. Você fez o seu devocional diário hoje? Deus está vendo, viu? Não precisa responder. Mas Deus, Ele sabe. Como é que a gente quer entender o que é a voz de Deus se a gente não está buscando? Se a gente não está lendo, não está pedindo para que Ele fale conosco? Lembre-se, grandes coisas exigem grandes esforços. A gente não só pode dizer, Jesus me dê vontade de ler a Bíblia. Vai vir não, viu? Você tem que sentar, parar o tempo, abrir a sua Bíblia e ler. Você precisa ter esforço nisso. Amém? Amém. Como podemos ouvir a voz de Deus? Segundo ponto. Deus, Ele fala através da paz. Isso massacrou assim, sabe? Massacrou meu coração primeiro. Ele falou de paz. E a paz, muitas vezes, é a ausência de coisas ruins, como problemas. Nós imaginamos a paz como se nada ao nosso redor nos afetasse. Não é isso que a gente espera da paz? Mas ela não é assim. Muitas vezes a paz, ela não é esse excesso de preocupação, de perturbação, de pensamentos. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento humano. Mesmo com problemas, nós sabemos que Deus, Ele nos dá essa paz. E eu queria dizer a você, se você em algum momento você se desesperou com algum problema, ou com alguma coisa muito séria que estava acontecendo na sua vida, não se diminua e não se sinta culpado por isso. Porque Deus, Ele fala para a gente que a paz que Ele vem nos dar, ela não depende de ausência de problemas. Ela não depende da nossa situação financeira estar perfeita. Nós não vivemos numa linha tênue. A nossa vida, ela é irregular, ela sobe, ela desce. Nós não vivemos numa planície. E isso falou demais comigo. Ontem estava falando para o irmão que o inimigo, ele sabe a nossa fraqueza. Do mesmo jeito que Deus, Ele sabe, o inimigo, ele observa. Ele não lê a nossa mente, mas ele sabe. E ele sabe que muitas vezes o nosso pecado é quando ele tira a nossa paz. Porque quando tira muitas vezes a nossa paz, vem a ira, vem a raiva, vem os questionamentos contra Deus. E a gente deve se policiar. E isso falou demais comigo, porque esses tempos, alguns tempos atrás, alguns meses, é uma investida realmente de Satanás sobre a minha vida. Porque o que tem acontecido de coisa para tirar a minha paz não está, minha gente, no gibi como o povo fala. A minha amiga, minha advogada ali, ela não me deixa mentir. Minha gente, é coisa que não sabe onde aparece. E eu demorei um tempinho para entender que aquilo dali estava querendo tirar a minha paz. E por um tempo tirou.
eu fiquei por alguns dias muito mal. E eu queria essa paz que excede todo entendimento, que é essa paz que vem do Pai. E eu não conseguia achar ela, sabe por quê? Porque eu estava tão ferida, eu estava tão agoniada, que eu não conseguia orar. Que quando eu começava a orar, eu só queria chorar. Ou muitas vezes eu ia falar sobre o assunto e eu chorava. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Até um tempo atrás, viu? Eu não entendia. E quando foi semana passada, há uns 15 dias eu acho, que foi a última, como diz assim, a última gota que eu disse, não, isso não é possível. Isso só vem mesmo do inimigo. Porque eu estava tão bem, e aí do nada a pessoa disse assim, olha, aconteceu isso. Foi você. Eu digo, meu Deus, eu estava aqui na minha, não fiz nada. Gente, a gente tem que estar com os olhos, os ouvidos abertos, para entender que muitas vezes vem coisas para tirar a nossa paz. Mas a nossa paz, ela tem que ser aquela que vem do Pai, que ela recebe todo o entendimento, que as pessoas não vão entender, que vai olhar para você e vai dizer assim, como é que tu está tão bem agora? Resolveu o teu problema? Resolveu não. E como é que tu está tão bem? É porque a paz, ela vem de Deus, e ela recebe todo o entendimento. Amém? Hoje eu disse para o meu marido, antes de sair de casa, sorria. Aí eu disse, sorria, mas não ao inimigo. Porque muitas vezes a gente se abate, fica triste, e ele vai, eita, como eu estou gostando. Minha gente é mesmo assim. Eita, que eu estou conseguindo deixar bem triste. Vou deixar o final da semana e acabar. Mas a gente tem que sorrir para enganar o inimigo. Então, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: sorria. Vamos enganar o inimigo. Em nome de Jesus. Estar alegre na presença do Pai não é significado que você não vai ter problemas. Nós temos problemas. Mas Jesus é aquele que nos sustenta. Amém? Nós devemos agradecer a Deus pelos momentos de paz, pelos momentos de tribulação, pelos momentos de dificuldade. Hoje eu estava mexendo no Instagram e eu vi uma cena que me fez chorar. Hoje eu estou muito chorando. Pois é. Eu estou muito chorando. E isso me fez chorar. Eu vi um garotinho de mais ou menos de 10, 12 anos. Eu não sei se mais alguém viu aqui. E os pais deles eram pastores. E morreram nesse terremoto que teve. Eu não lembro se foi na Turquia ou se foi em outro lugar. E quando estava sepultando os pais dele, ele ora agradecendo a Deus. E eu tenho coração de modo e manteiga, eu chorei. E eu chorei de novo, eu chorei um bocado. Porque você vê uma criança agradecer a Deus. Ela agradeceu a Deus, ela disse, Pai, eu agradeço. Por o Senhor levar os meus pais. Eles estão num lugar melhor. Eles saíram desse lugar que é dor e sofrimento. Eles estão agora. E aquilo me fez desmoronar. Porque nós devemos agradecer ao Pai até nas dificuldades. Porque o deserto não veio para matar você. Ele veio para fazer você crescer. Amém. Até Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Então, muitas vezes a gente acha que algum problema vem para a nossa vida para querer nos matar. Mas Deus permite que é para a gente crescer. É para o nosso crescimento. Então, nós devemos agradecer. Deus, quando nós estamos nesse problema, nesse furacão, muitas vezes nós sentimos uma paz que nós não entendemos de onde ela vem. Porque eu estou dizendo isso a você, porque eu vivi isso há uns dias atrás e era como se Deus dissesse aqui assim, filho, isso que eu
Deus. Eu estou te livrando, eu estou te abençoando. Desfruta desse momento comigo. Porque, irmão, quem disser que vive dificuldade e problema e não cresce, eu não acredito. Porque é o momento que você está ali na presença do Pai, que você chora, que você clama a Deus, e você acha que isso vem para te matar? Não. Isso vem para edificar a tua vida. Eu não sei de que maneira você chegou aqui nessa noite, mas agradeça a Deus. Saia daqui nessa noite com seu coração grato, porque o Pai muitas vezes Ele permite que muitas coisas aconteçam para que você possa crescer, para que você possa gerar um testemunho. Eu já disse aqui uma vez, gerar testemunho dói. Mas se você está vivendo alguma coisa, você pode ser a resposta para um problema de alguém que está vivendo aquilo, que você vai ter a oportunidade de falar: olha, eu passei, eu sofri, mas quem me sustentou foi o Senhor. Amém? Além disso, o Senhor, as coisas do Senhor, elas são claras, elas são limpas e com certeza as suas palavras também. Então, logo, quando alguma coisa que vem para a nossa vida não traz paz, que perturba a nossa mente, que tira o nosso sono, ela não vem de Deus. Muitas vezes ele vai fazer alguma coisa e a gente só fala assim: Jesus me abençoa, Pai que dê certo. Jesus, olha, eu quero muito, viu? O Senhor está vendo. Mas às vezes eu me pergunto se aquilo é da vontade do Pai. Porque às vezes ele quer tanto aquilo que a gente só diz ao Pai que quer. Senhor, me ajuda, eu quero ter, eu quero fazer isso. Mas a gente não pergunta se aquilo é da vontade do Pai. Há algum tempo atrás, o pastor Pedro testemunhou aqui e falou que ele queria abrir uma casa de ferramenta, parece uma coisa assim. E eu não me esqueci daquilo. Porque ele queria muito. E eles oravam: Deus, abençoa, e dê certo. E as coisas começaram dando errado. A pessoa que ia ser sócio dele desistiu. E as coisas dando errado. Até que ele disse assim: não era a vontade de Deus. Era a minha vontade. E às vezes aceitar a vontade de Deus, a gente é feito menino pequeno. Bate as pernas, espirraça, chora e diz: eu não quero. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Se Deus não te deu alguma coisa, foi porque talvez não era o momento, ou talvez não era para você. Porque aquilo que Deus tem para você é algo melhor. Agora não pense que é algo material, não é isso que eu estou querendo dizer. O que Deus tem para você é algo melhor, é estar na presença dele. Está firme, porque ele te confia. Diante disso, nós devemos confiar nele. Está sempre buscando a voz do Pai, a presença dele em nossas vidas. A própria palavra aqui fala em Isaías que o Senhor guardará em perfeita paz aquele que o busca. Muitas vezes a gente quer que o Pai nos abençoe, quer que o Senhor cuide de nós, mas a gente nem não procura, não busca. Como é que a gente vai saber a vontade do Pai se a gente não pergunta a Ele, não procura? Então nós devemos estar com nossos ouvidos abertos. Devemos estar atentos para o propósito de Deus, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu creio que se você está aqui nessa noite, não foi por acaso, não. De jeito nenhum. Foi porque o Senhor ele tinha algo para você, Ele tinha algo para falar com cada um de nós. Amém? Você está me entendendo, irmão? Amém. E no terceiro ponto, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Deus, Ele fala através do Espírito Santo.
Filho e o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que você é templo e morada do Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem. Será que o Espírito Santo ele vai entrar numa casa desorganizada? No lugar de bagunça? No lugar de Jesus só pode entrar até a criançada. Olha, ali no meu quarto não pode não, porque tem mais pecadinhos de estimação. O Espírito Santo ele quer você por completo. Ele não quer só atuar em algumas áreas da sua vida, mas em todas as áreas da sua vida. Então, para que nós possamos entender o que Deus quer, para que o Espírito Santo fale com cada um de nós, nós precisamos entender quando o Espírito Santo falar. O Espírito Santo ele fala com cada um de nós de várias maneiras. Quem aqui, às vezes, vai fazer algo, sabe que não pode. Você fica dizendo negócio, não posso. Mas você mesmo assim vai lá e faz. O Espírito Santo ele mostra, ele fala com você, ele te adverte que aquilo não é para você, que aquilo não vem de Deus. E a palavra do Senhor fala que não há nenhuma tentação que nós não possamos vencê-la. Então o Espírito Santo ele nos alerta, mas é a gente que a nossa teimosia vai lá e faz. E a pastora Cláudia ela deu um exemplo ontem lá na reunião de pré-ensino onde a gente estava, e aquilo me chamou tanta atenção, gente, e gravou na minha mente, eu não vou me esquecer disso. Ela deu um exemplo sobre o carnaval. Gente, eu não estou julgando quem gosta, quem vai, me entendam. Eu gostei do exemplo que ela deu, eu disse, eu vou adicionar isso no sermão. E ela falou assim, uma pessoa que está toda de branco, ela vai numa carvoaria. Todo mundo sabe qual é a carvoaria, né? Lugar onde vai cavando, fuligem de cavando. E ela disse, se ela entrasse numa carvoaria toda de branco, teria como ela sair dali sem estar sujando? Mesmo que ela não mexesse ali nos carvão, nas coisas da vida, mas a fuligem do pó do carvão ia sujar a roupa dela, não ia? Então nós devemos vigiar. Porque eu digo a vocês que nada de bom há nessa festa da carne. Nada de bom. Às vezes você pode dizer, mas eu só vou olhar, eu não vou fazer nada. Vigie, irmãos. A fuligem está ali. Entendeu? E às vezes a gente acha que a gente vai para impactar, para fazer a diferença, mas a gente não está preparado. A gente muitas vezes não está preparado. Então vigie, ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo ele mostre a você aquelas coisas que te edificam e que não vai te edificar. Não tem como você entrar numa carvoaria toda de branco e sair da mesma forma. Então não tem como você entrar em certos lugares e você sair da mesma forma. Alguns dias atrás eu estava na célula de casais, gente que não faz parte de célula. Você está perdendo, viu? Porque alguns dias na célula eu até falei isso. Que parece, eu não sei, minha gente, o que é isso não. A gente lê a Bíblia todo dia, não sei quantas vezes, e eu não consigo decorar alguns versículos, só alguns, olha lá, decora poucos. Mas a gente vê uma música, passa no carro de som. Ela passa 3 vezes, você não tira ela da mente. Minha gente, o que é isso? Quando você pensa que não, você vai estar escorregando para cá, mas escorregando bem. Minha gente, como esse mundo está impactando a nossa vida? Como é que será que esses respingos estão vindo para a gente? Se a gente não consegue tirar uma música que ouviu no carro de som ou na casa do vizinho da mente, então você está me entendendo que respingue em nossas vidas. Então nós devemos vigiar. O Espírito Santo ele está na nossa vida para nos mostrar aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Então se você ainda estava aqui nessa noite com esse pensamento de dizer eu vou para tal cidade só dar uma olhadinha, ó, Jesus está
Esteja atento, porque através disso o Espírito Santo pode estar falando com você. Amém? Amém. Muitas vezes a gente está com algum problema, com alguma coisa, e não vê solução. Mas a última pessoa que perguntar é o Espírito Santo. A gente tem que perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é isso, Deus? O que é isso que está acontecendo comigo? Me mostra, me ajuda, me dá uma ideia, traz a minha mente só para o meu ouvido, me dê sonho, mas me mostra a tua vontade. Amém? Amém. Então, concluindo aqui com vocês, eu queria chamar o louvor. Nós devemos estar atentos para ouvir a voz de Deus, porque é possível sim. É possível ouvir a voz de Deus, mas quando nós estamos conectados com Ele, quando nós temos a intimidade de falar com o Pai e falar com o Espírito Santo. A melhor forma de nós buscarmos isso é ter mais intimidade com Ele. Quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais você conhece ela. Então, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca, gente, quanto mais você se envolve na igreja, mais você fica mais atento para ouvir a voz de Deus. Se você ainda não serve em alguma área, comece orando ao Senhor. O Senhor, Ele quer te usar. Olha, o Pai, Ele deu dons e talentos para cada um de nós. Deus, Ele não chamou você só para esquentar essa cadeira, não. Deus te chamou para você servir, para você fazer a diferença nessa igreja, nessa cidade. Será que nós temos feito a diferença na nossa cidade, na nossa vizinhança? Será que nós temos feito a diferença no nosso trabalho? Então, que a graça do Pai Ele esteja nos nossos corações. Que o Pai Ele possa mostrar a você nessa noite, possa incomodar você a fazer aquilo que Ele te chama, a fazer a vontade dEle. O Espírito Santo Ele está aí, confirmando para você mais uma vez aquilo que Ele tem para você. O Pai Ele tem te chamado, mas muitas vezes você diz assim: Senhor, é muita coisa. Eu não quero esse compromisso. Eu não sei fazer nada. Mas o Espírito Santo Ele vai sair você nessa noite. E você pode. Porque Ele capacita. Amém? Amém. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ouvir a voz do Pai. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Amém. Amém. Então creia que o Pai está aqui e Ele quer ouvir cada um de nós. Ele quer falar com você. Então oremos. Pai Santo e amado, na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer. Te agradecer por essa palavra, Jesus. Palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Porque eu creio, Jesus, que o Senhor está aqui. O Senhor está ouvindo, Pai, os clamores. O Senhor está ouvindo, Pai, nessa noite. O Senhor ouve, Pai, cada coração, Jesus. O Senhor escuta, Pai, as perturbações. O Senhor escuta, Pai, os agradecimentos. Em nome de Jesus, não saia daqui nessa noite sem agradecer ao Senhor pelo seu dia. Agradeça ao Pai até pelas dificuldades. Porque é na dificuldade que nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes você está ali e você diz: Senhor, eu estou com medo, Pai, da provisão da minha casa faltar. Mas o Senhor é aquele que provê tudo na tua vida. O Senhor é o Pai que provê o ar que você respira. É o alimento espiritual que você precisa. Ele vem do Pai. Então, Pai, quem é o Pai aqui, a mãe, que o filho pede um pão e dá uma cobra no lugar? Não tem. Assim é o Senhor. O Senhor, nessa noite, Ele escuta o teu clamor, Ele escuta o teu pedido. O Senhor está aqui para falar com você. Se você pensa que o Pai Ele não te escuta, Ele te escuta. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele te chama para ter um relacionamento mais íntimo com você nessa noite. Não deixe que alguns dias, como dessa festa que está aí para acontecer no mundo, não deixe que alguns dias atrapalhem a comunhão que você tem com o Pai. Porque o problema não é você sair da presença. O problema é você
nos vigiar, nós sabemos que a qualquer momento o Senhor Ele pode vir nos buscar. Então, que todos os dias nós possamos aguardar e ter esse pensamento que nós estamos nos preparando como aquelas 10 virgens, que algumas ficaram com seu azeite e outras saíram e perderam a presença do Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa continuar agindo aqui no meio de nós, nos mostrando a tua boa, a tua perfeita e agradável vontade. Sabendo que nós não somos perfeitos, que nós não merecemos, Pai, a tua presença, mas o Senhor tem feito diferença no meio de nós. Pai, nós queremos te pedir nessa noite, traz um avivamento para a tua igreja. Faz, Senhor, como o Senhor tem feito em alguns lugares. Mostra a tua vontade, Senhor. Nós sabemos que nós somos pequenos e é assim que nós queremos continuar, Pai, pequenos na tua presença, para que o Senhor possa aparecer em nossas vidas, para que as pessoas possam ver e olhar e dizer assim: como é que aquela pessoa está de pé? É o Senhor que te sustenta.